Olá, eu sou a tabeliã Jennifer Castellan de Oliveira e este é o programa Notas sobre Nós. É um programa para tratarmos de assuntos da atualidade sob um viés interdisciplinar, onde o direito, a arte, a psicologia e outros saberes e linguagens se entrelaçam. Se você ainda não conhece o nosso programa, vá lá no YouTube, te inscreve, ative as notificações e fique por dentro de todos os nossos episódios. Também você pode acompanhar o nosso programa no Spotify. E no episódio de hoje, nós vamos conversar sobre um tema que tem sido muito discutido, né? Cada vez mais hoje em dia em função das redes sociais. Oversharing, a superexposição dos filhos nas redes sociais. E para essa roda de conversa, nós convidamos Carolina Fernandes, que é advogada, mestre em Direito, pesquisadora da Interface de Direito e Bioética e professora e coordenadora do curso de Direito da Verbo Jurídico. Bem-vinda, Carolina. Muito obrigada. Muito feliz mais uma vez aqui, Carol, está conosco. Já estivemos conversando justamente sobre aspectos da bioética, né, das diretivas antecipadas, de vontade. E agora, então, retornamos com essa outra temática. Também conosco, Jaciane Guimarães, psicóloga formada pela PUC, mestre em Estudos da Família pela UFV e atua como psicóloga clínica e como professora na área de terapia sistêmica e psicologia social comunitária e da saúde. Então, muito bem-vinda, Jaciane, que está conosco diretamente da Espanha. Veio fazer essa... Boa tarde, então, né? Eu estou há 5 horas adiante, mas, assim, estou muito feliz de poder participar de um tema tão caro, né? Assim, a perspectiva da internet tem sido aí um tema de debate bem importante e a questão interdisciplinar ainda, acho que consegue procurar pistas, né, da gente de uma maneira mais robusta. Isso aí, muito bom. A gente está bem contente aqui com a tua presença, né, mesmo nesse fuso diferente aí. Isso aí. Bom, então o que vamos começar assim pontuando, né? Eu vou pedir para a Carolina para a gente traduzir essa expressão inglesa, né? Compartimentalizar, dividir, para que os nossos ouvintes que não estão acostumados com essa temática possam compreender bem, né? E por que o direito ele tem se preocupado tanto com essa temática? Quais são as questões que estão aí envolvidas, né? Até a gente estava pesquisando ali nos bastidores, a gente tem o Instituto do IBDFAN, né, Direito de Família, que tem enunciados, né, sobre esse assunto, jornadas de direito civil também. Então, para a gente mapear, assim, dar os contornos iniciais dessa temática. Tá bem. Então, boa tarde primeiro, né? Quero dizer que é uma alegria, mais uma vez, voltar ao Nota Sobre Nós, né? Um programa tão afetivo, né? Um espaço tão bonito de debate. E já falando, né, sobre o oversharing, é uma conduta, na verdade, ele foi apelidado assim, porque ele significa a superexposição dos filhos nas redes sociais ou nos ambientes virtuais. Então, ele é uma prática que é de genitores, né? E ele até pode ser estendido a outros familiares, né, outros integrantes daquele núcleo familiar, que consiste na exposição expressiva, né? Então, é no exagero. Então, é a superexposição. Porque é claro que a exposição nas redes sociais e até no ambiente virtual, hoje, ela é indissociável da vida dos seres humanos, né? Nós vivemos expostos aos ambientes virtuais. Mas nós precisamos compreender que nós, adultos, temos a escolha, né? O direito de escolher em qual medida seremos expostos ou estaremos expostos. Enquanto crianças e adolescentes dependem de proteção e de orientação dos seus responsáveis legais, porque o ambiente virtual é um ambiente ainda muito desconhecido, desafiador e que expõe crianças e adolescentes a uma série de riscos, além daqueles riscos que nós já estamos acostumados, habituados a enfrentar, né, na vida e em sociedade. Então, o oversharing, ele significa essa conduta, né, dessa superexposição, que é, na verdade, uma espécie de abuso de direito dos genitores ao exporem demasiadamente a figura dos seus filhos nos ambientes virtuais, expondo-os, assim, também
a uma série de riscos e de prejuízos, e ignorando a autonomia Sim. desses sujeitos que, em que pese crianças e adolescentes, também têm, né, Sim. muito mais ainda o direito de serem preservados, de serem ouvidos e de compreenderem esse novo mundo que nem nós adultos ainda conseguimos Sim, a gente compreender. mal sabe lidar. Quer dizer, a gente, assim, talvez a nossa geração, assim, um pouco mais, assim, eu tenho filhos adolescentes, assim, parece que estão um pouquinho mais, assim, habituados, né? Mas nem tanto, né? Porque isso gera uma série de inquietações, ansiedades, a gente sabe, né? Exatamente, vem E- adoecendo os Exatamente. adolescentes. Esse é um outro problema que imagino que nos consultórios de psicologia isso esteja muito presente hoje. Temos Uhum. muitos jovens adoecendo em razão dessa Sim, superexposição e dessa é, vida virtual, é. pessoas abrindo, inclusive abdicando de relações pessoais, de relações reais, para viver, O mundo né, no virtual. mundo virtual. Então, é um problema que ele não é indiferente ao direito e ele precisa ser pensado interdisciplinarmente, né, para que a Uhum. gente possa achar Uhum. uma solução, um caminho, Sim, um né? ponto adequado, um equilíbrio. Exatamente. Tá, ok. Então eu vou trazer a conversa então para a Jaciane e perguntar justamente Uhum. como a Carol estava falando, né? A nossa vida hoje realmente, eu não sei se a gente consegue fugir de um tanto de exposição das redes sociais. Há quem faça essa escolha, não participe de redes, né? Mas Sim. não é Uhum. a regra, não tem sido a regra, né? E aí Uhum. então, como a gente isso a questão do risco disso naturalizar a ideia, né, de que isso é normal, expor cada vez mais. E será que para os pais eles não conseguem, até por estarem imersos nessa nova perspectiva que a gente pouco domina, pareça ser uma coisa natural expor os filhos? Será que eles conseguem Uhum. entender essa distinção de onde estão e até que Uhum. ponto que os filhos podem estar ali nesse ambiente virtual? Será que toda Uhum. esse meio onde a gente mergulha não confunde um pouco essa perspectiva, essa clareza, né? Como é que tem sido visto Uhum. isso na Ah, psicologia? é, no consultório, na psicologia, né? Penso que sim, né? Existe assim um borramento de fronteira do que é particular, né? Uma discussão até mais antiga, assim, do que é público e do que é privado, né? A internet e basicamente as redes sociais vieram para bagunçar, digamos assim, né? Essa borda, né? Então, assim, acho que quando a gente fala de uma exposição de crianças, né, e de adolescentes que não têm o discernimento da escolha, como já falamos aqui, né, passa muito pela questão dos pais, né, das pessoas responsáveis que vão de certa forma colocar a vida, né, e quase como um diário, né? A rede social tem essa característica assim de muitas vezes a pessoa falar, descrever a sua vida, né, para a rede social. E aí a gente entra na perspectiva do desenvolvimento infantil, né? E isso que a Carol estava trazendo do ponto de vista do Uhum. direito, mas até quando, né? E desde quando uma criança consegue ter esse discernimento de escolher, né? De escolha, de estar ou não, né? E que efeitos isso tem, né? A gente já tem uma série de estudos, inclusive uma patologia já registrada, né? Que é a dependência de telas, né? Então, assim, as crianças dessa geração, elas já abrem a tela, né? Um dia desse eu me peguei, da geração dos anos 60, né? Abrindo uma foto que eu encontrei da minha família, né? Dos antepassados, uma foto de papel, né? Assim, mas tem já o ímpeto de fazer isso, né? Então, isso tem uma modificação muito grande dessa vida que a gente está em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Eu estou aqui na Espanha, mas estou aí como se estivessem com vocês, né? E essa dimensão, né, do limite o que eu preciso colocar, né? Ah, mas é da minha escolha, né? O meu filho é tão bonitinho, é isso, aquilo, é tão engraçadinho, faz coisas, né, engraçadas e eu quero mostrar para a família que mora longe, ou enfim, né? Isso precisa ter realmente um limite, né? Da exposição, por isso também o nome, o apelido, né, dessa hiperexposição, que acaba
trazendo algumas questões, como o transtorno de dependência de tela, mas outras questões do ponto de vista de desenvolvimento cognitivo, né? E também emocional, né? Eu acho que isso nos adolescentes fica muito claro, né? Em adolescentes que acabam tendo dificuldades de sair do celular, né? E conversar, e namorar, inclusive, e fazer coisas da adolescência por essa dependência, né, das redes sociais, muitas vezes, né? Sem Sim. falar, e aí eu acho que a gente pode abrir também para discussão, né, das questões de bullying, de cyberbullying, né? Sim. De uma exposição da intimidade, né? E coisas irreversíveis, como a gente falava nos bastidores, assim, depois Isso. da internet, né? Mesmo que eu tire o meu perfil e tal, essas coisas ficam registradas, esses momentos. Então, assim, é muito complexo do ponto de vista do desenvolvimento. Mas acho também, né, e já adiantando um pouco a conversa, eu acho que isso também tem a ver com, de uma certa forma, uma certa ansiedade, digamos assim, dos pais e mães, Sim. né? Assim, de Uhum. também estarem conectados, né? Então, isso não é só da criança, é de toda uma sociedade, né? Sistemicamente a gente falando de que parece que se tu não posta, tu não Não vive, tu não existe. existe. Parece que não existe, Uhum. né? É aquela velha discussão. A gente tá vamos dizer, num show, a gente tá vendo o show, a gente tá filmando o show, né? E parece que Então, não há um Uhum. pertencimento à comunidade Não, se eu não faço exatamente. adesão a essas práticas, né, Uhum. que são sim, tão comuns hoje em dia, né? sim, sim. E Uhum. em relação aos Uhum. filhos, parece que a gente tem que também marcar, registrar as experiências vividas com os Uhum. filhos e que elas têm que perpassar por esse ambiente para se legitimarem em algum nível, não sei bem o que se É. busca. Uhum. Mas acaba que a gente, como disse, né, É, a Jaciane, mas eles são tão lindos, né, quero dividir o meu filho com o mundo inteiro. sim. E ao mesmo Uhum, tempo, uhum. daqui a pouco ali a É. gente vai se perdendo nesse caminho, qual é o Sim. retorno disso? Uhum. Aí eu Uhum. pergunto para Carol, assim, nesse jogo entre a privacidade daquela criança e esse vontade de exposição dos pais, vamos dizer assim, bem intencionada, vamos pegar esse viés. Uhum. Mas quando a criança tem que ser consultada, a partir de que idade? Talvez ela teria que ser partícipe disso? Existe alguma coisa estabelecida nesse sentido? Algum regramento? Na verdade, Até Jennifer, quando os pais decidem pela é, criança? as pessoas, elas intuitivamente acreditam que mandam e desmandam na vida dos filhos. Existe até um ditado popular, né, que diz: não, enquanto viver na minha casa, as regras são minhas, ainda que tenha Sim, 30 anos, sim, né? Então, os genitores, o pai, a mãe, tem se intitula, né, na verdade, esse poder, né? Se reconhece esse poder sobre a vida dos filhos, que acaba confundindo muito sobre quais são efetivamente seus deveres legais e os direitos que existem e que são protegidos no nosso ordenamento jurídico, né? Então, o que norteia a relação de pais e filhos no âmbito jurídico, né? Porque nós não escolhemos o que é ser pai e o que é ser mãe. Isso é o ordenamento jurídico, né? Ele designa esses papéis. Então, é claro que existe o ser pai e o ser mãe no âmbito privado, ou como eu educo os meus filhos, como eu crio, quais são as crenças que vão ser praticadas dentro do meu lar. Existe liberdade para que a família se construa nesse sentido, mas existem também deveres legais, da obrigações e parentalidade. direitos comuns Uhum, à parentalidade e uhum. que não variam de lar para lar. Eles são inerentes a toda e qualquer pessoa que exerça o poder familiar. Então, essa palavrinha, né, ou esse termo, poder familiar, que vem se transformando ao longo do tempo, hoje ele é entendido como um complexo, um conjunto de direitos, sim, de pai e mãe, mas também dos filhos, obrigações e deveres. Uhum. E os genitores ainda associam muito o poder familiar à ideia de que é um conjunto de direitos que eles têm sobre os filhos. Sim. Só que hoje Fazer crianças... todas as escolhas. Exatamente. Só que hoje crianças e adolescentes, na verdade,
explicitamente desde a Constituição Federal de 1988, são entendidos como sujeitos de direitos e de deveres. Não são mais objetos ao bel prazer de pai e de mãe ou dos núcleos familiares. Então, existe toda uma rede de proteção que é uma rede, na verdade, solidária entre Estado, família e sociedade de proteção da infância e da juventude. Então, nós também, como sociedade, temos o dever de alertar esses pais e essas mães que abusam desse seu direito, né, de orientar, de guiar, sem atender a um dos deveres fundamentais da parentalidade, que é o de proteger. E lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, especificamente no artigo 17, está consagrado o direito da criança e do adolescente aos direitos da personalidade. E dentre os direitos da personalidade, nós temos a imagem, a honra, a privacidade, né? E que são o quê? São pilares da nossa existência em sociedade. Né? Então, assim como um adulto, uma criança ou um adolescente, ainda que ele não possa manifestar a sua vontade formalmente para fazer parte de contratos ou para viver formalmente sociedade, ele dependa do pai e da mãe, ele tem ainda mais o direito de ser protegido por essas figuras. E aí eu pergunto, quando que isso fica over? Quando que passa? Como que pro direito isso passa a ser excessivo, né? Porque então a gente tem ali, vamos dizer, a liberdade, direito de expressão dos pais. Quero mostrar um momento com a vida dos meus filhos, uma fotografia, um alvo, antigamente um álbum de fotografia, né? Que se publiciza, tá? Aí até aí parece razoável. Quando que o direito vai dizer que deixa de ser? Não se sabe? Tem que olhar o caso concreto? Tem regulamento para isso? Nós não temos como regulamentar isso, né, Jennifer? Isso precisa ser tratado em cláusulas abertas, porque o que é muito, né? Então, isso tem que ser analisado em cada caso concreto e também para entender as consequências que aquela superexposição vem gerando nas crianças. O que nós temos notado muito é que em famílias que não tem mais o vínculo conjugal, então naquelas em que aconteceu o divórcio, uma separação, esse é um ponto de conflito muito presente. Sim. Então isso vai parar dentro do judiciário como um ponto de guerra entre os genitores, de acusações recíprocas de que um ou outro está fazendo uso da imagem do filho negativamente expondo. Então, assim, já vi coisas horríveis e já, né, de propositalmente expor o filho. Então, por exemplo, o filho está numa pracinha, está aqui esperando o pai que até agora não veio buscar para o dia da convivência, né? Ou já vi foto do filho sujo, né, com a fralda suja. Ai, mais um dia de maternidade. Imagina a criança daqui uns anos olhando a foto dele lá no Instagram, no TikTok, com a fralda toda suja. Ou seja, né? Falta bom senso, e me parece que o limite é o bom senso, é pensar, eu faria uma exposição minha assim? Eu exporia dessa maneira o meu sofrimento? E muitas vezes a exposição, ela também acontece, como tu mencionou, né, Jennifer, com boa intenção. Eu divulgo fotos bonitinhas, momentos engraçados, mas o tempo inteiro. Então, a gente cansa de ver mães e pais que tem por dia 30, 15, 20 publicações do filho no Stories, e a gente acaba decorando até o horário que a criança se alimenta, do que a criança se alimenta. Isso é um exagero. Então, por mais que não haja maldade nessa exposição, isso é uma violência para a imagem dessa criança, né? E esse jogo desses limites vão ter que sendo construídos, por enquanto, mais jurisprudencialmente, em decisões. O que a justiça tem? O que tem se entendido nos tribunais? Quando há conflito entre os genitores de oposição à exposição da criança, eles proíbem a exposição da criança. A exposição. Então, fica proibido de publicar fotografias, vídeos, imagens do filho ou com o filho. Quando não tem consenso entre os genitores. Na falta de bom senso e de consenso, fica terminantemente proibido. Se entende, então, que a restrição absoluta deve ser aplicada. Tá, né? Não, e Jaciane, e no âmbito e também na psicologia, né? Existe uma idade que essa criança consegue ter maturidade para poder participar dessa escolha?
né? Porque assim, no direito a gente tem lá parâmetros legais de idade definidas mais ou menos, mas psicologicamente o amadurecimento dessa criança para poder entender o que está acontecendo, quando ela se dá conta que ela está sendo exposta, enfim. Acho que tem pontos, Jennifer e Carol, importantes da gente pensar do ponto de vista psicológico, né? Nós temos teorias que vão balizar, né, de que a perspectiva da escolha e da autonomia, ela vem na adolescência, né? Que crianças em idade escolar, elas começam a ter alguma autonomia, mas essa autonomia, ela é conquistada a partir da adolescência, né? E dos conflitos e todas as questões que estão sobrepostas na adolescência. Mas acho que a gente precisa ponderar sobre essas questões legais, né, que a Carol bem traz, as questões do ponto de vista de que será que a construção desse sujeito infantil e criança também não é perpassada por essa lógica da exposição, né? Digo de outra forma, né? Será que a criança, por exemplo, e eu já ouvi falar, né, no consultório e às vezes na vida real mesmo, né? Não que o consultório não seja, mas enfim, né, nas minhas relações pessoais, a fulaninha pede para eu gravar ela dançando. O fulano pede para eu gravar jogando bola, né? E aí, então, assim, me parece que é uma coisa que é internalizada para as crianças de que isso é existir, estar na rede também é existir. Então, é muito tênue, né? Mas acho que na adolescência isso aparece de uma forma mais robusta, né? Da necessidade de não dizer, de não estar presente, né? Então, assim, dificuldade de tirar fotos com os adolescentes, a gente vê isso também, né? Só que muitas vezes isso já está tão internalizado que até a própria adolescência também tem uma coisa de que se eu não posto, eu não existo, né? Então é muito complexo, eu não tenho como te dizer e dizer para os ouvintes de que em tal idade a criança já é capaz de discernir, né? Porque esse discernimento, esse desenvolvimento da maturidade, né, biológico, enfim, cognitivo, ele tem etapas importantes, mas elas não acontecem exatamente da mesma forma, em culturas diferentes, em momentos diferentes e com estilos de parentalidade, porque a gente estava falando em questões legais, né, dos direitos e dos deveres dos pais, mas a gente tem aí algumas diferenças em estilos parentais. Existem estilos parentais mais flexíveis, né, outros mais rígidos, e isso tem a ver também com as histórias transgeracionais da família, né, desse contexto de sociedade, de família e de valores, né? Que valores são esses que essa família passa, né? A Carol estava falando sobre que horas a criança se alimenta e tal. A gente tem muitos exemplos nas redes de acompanhamento de pessoas, crianças públicas já, né? Um que me ocorre agora é a menina do Itaú, né? E aí, assim, uma colagem, né? Já com uma coisa da empresa e financeiramente, mas assim, será que aquilo eu não estou aqui julgando, eu estou trazendo para a gente discutir, né, da era da internet já. Mas eu me lembro, quando eu era bem mais nova, que a gente acompanhou o nascimento da filha da Xuxa Meneghel em rede nacional, no Fantástico. Então, assim, tem, né, a hiperexposição não é de agora, né? E quando é que essa criança pode dizer que não, né? Me parece que quando encontra um nível de maturidade que não é em terra idade, sabe? Não sei se ficou claro, assim, acho que são questões importantes para a gente poder pensar pra mesmo, poder porque mapear. não tem uma Regra isso para muito poder clara. mapear. Não, e aí, Carol, e aí eu fico pensando assim, como a gente tá vendo assim, bom, tem aquelas que são de boa fé, ou enfim, né? E tem aquelas que são pejorativas, como às vezes para atingir o outro, né, o parceiro, enfim. E situações bem estranhas que a gente vê às vezes, né? Alguns influencers que já botam o filho, já brigam com o filho, passa o dia, que é um reality show, assim, a vida como ela é. E ali tem crianças envolvidas, aí às vezes tem alguma rusga, aparece tudo aquilo ali, já xinga a criança, já fica...
Então, tem coisas muito bizarras, vamos dizer assim, né? Que a gente acaba sabendo que acontece. E como que busca essa proteção dessa criança? Se essa criança a gente não sabe exatamente ainda legalmente, e também nem psicologicamente a maturidade, quem fala por ela quando ela fala? Aí eu anotei aqui, fiquei pensando, se busca o que? Ministério Público? O que que faz? Quem que vai observar esses perfis, esses padrões? Ou é uma interferência na vida privada daquela família? Ou seja, quem que protege? Porque quando a gente viu, já se passaram anos ali. E aquela exposição já se deu, foi se desenrolando. E de que maneira que esse direito que eventualmente tenha sido lesado ali de privacidade daquela criança, da imagem, se recupera. Ou ainda a gente não tem instrumentos? Na verdade, que estágio a gente está no direito? Nós temos instrumentos, eu diria que ainda falta com que essas instituições responsáveis pelo cuidado, né, da aplicação da lei se interem mais sobre isso. Mas, por exemplo, o principal órgão que nós devemos buscar no momento em que nós constatamos que uma criança ou um adolescente está sendo submetido a maus tratos, abuso psicológico, abuso moral, porque isso pode ser um abuso psicológico, um abuso moral, né? É o Conselho Tutelar. Tá. Só que hoje nós enfrentamos uma realidade muito difícil no Conselho Tutelar, que é, primeiro, o desaparelhamento do órgão do Conselho Tutelar e a ausência, a falta de treinamento dos conselheiros tutelares e dos funcionários dos conselhos tutelares. Então, normalmente, quando o outro genitor chega no Conselho Tutelar para fazer essa denúncia, ou algum outro familiar, porque isso não precisa, a legitimidade de proteção da criança, ela não se resume aos genitores, né? Como eu disse, é um compromisso do Estado, da sociedade da família, né? Quando se chega no Conselho Tutelar, normalmente isso é arquivado. Por quê? Porque é retratado ou como uma perseguição ao outro genitor, ou outro genitor é chamado, é feita uma conversa, aquilo não é levado adiante. Então, quando há uma constatação de que pode haver abuso, o correto seria o Conselho Tutelar comunicar ao Ministério Público para que o Ministério Público tome a iniciativa de promover alguma ação perante o Juizado da Infância e da Juventude para investigação da ofensa aos direitos daquela criança. Mas, sendo um interessado, outro genitor, um avô, uma avó, ele pode buscar direto, né, seja por meio da Defensoria Pública ou até de um advogado particular, ele pode propor uma ação para a proteção dos direitos da personalidade daquela criança e do adolescente, independentemente desse caminho via Conselho Tutelar. Sim. E nós temos alguns mecanismos, né, algumas ações que servem, mas nós temos tutelas inibitórias. Então, nós podemos buscar no Poder Judiciário uma obrigação de não fazer, né? Não expor. Exato, de não expor. E, se for o caso, até de reparar danos que tenham sido causados à personalidade dessa criança e desse adolescente em razão da superexposição. De indenização. Exatamente, indenização por danos morais. E no caso, Josiane, essa questão que a gente falasse, a gente trabalhou sobre vários aspectos, assim, é que na verdade essa questão, ela, como diz, ela tem a exposição de boa-fé excessiva, de má-fé, tem o bullying, tem um monte de coisa que dali deriva, pode derivar. Para essa criança ali, formação da autoestima dela, né? Se ela acaba sendo objeto de haters daqui um pouco, porque isso me narraram, agora não lembro o nome de uma influencer, mas aí que ela, como ela expõe tanto o filho, e aí a criança, ela já tem admiradores e haters, a criança. A VTube? Eu acho que isso aí. Então, assim, como que é isso, sabe? Para essa criança, né, psicologicamente, que ela já nasce tendo admiradores, tendo agressores, a vida dela está sendo julgada daí, então, né? Ela passa a depender do julgamento externo para se aí tu me explica melhor, né? Pra gente aqui do direito, mas pra consolidar sua autoestima, ou ela fica codependente dessa imagem que foi isso? Como é que é isso? Nós temos muitos problemas, né? Eu acho que tu tá trazendo, né, Jennifer e a Carol, assim, esse tribunal da internet, né? Que julga, que traz aí a perspectiva já de uma recém-nascida que é chamada, inclusive, de gorda, né? Então, assim, a gente vê um espaço de ódio,
né? As redes sociais, elas também são espaços de ódio, né? E isso tem uma implicação na vida das pessoas e das crianças e dos adolescentes gigantesca, né? Em termos de autoimagem, né? Porque temos atravessamentos aí de gênero, de classe, do que é ser o cara, né? Ou a cara, né? Então, assim, a gente tem questões de depressão, né? De dificuldades de relacionamento, de ideação suicida, né? Porque temos páginas, inclusive, voltadas, né, para as questões de suicídio, não como informativos, mas como questões bem complexas mesmo, né? O suicídio é um tema caro e complexo, mas assim, esses ódios, essa necessidade, porque eu nunca chego, né? Tem um ideal que é um ideal muitas vezes colocado da rede que eu nunca vou chegar, porque ele é ideal, ele é irreal, né? E isso vai gerando na vida das pessoas, das crianças e dos adolescentes e dos adultos, né? Também muita ansiedade, né? Não é à toa que a gente tem disparos de diagnósticos de TET, né? De ansiedade generalizada, de TAG, de ansiedade por estresse pós-traumático, depressões infantis, né? Aquilo que a gente chama quase como o mundo dos zumbis, né? Dessa dificuldade de sair da tela, né? E viver a vida, porque a vida também é uma vida que tem sido muito, como é que a gente pode dizer assim, né? Eu acho que tem aí uma coisa de uma expectativa de uma vida brilhante da rede e que na verdade a vida das pessoas não é assim, né? Então, são festas de aniversário de um ano que extrapolam tudo, né? E se o famoso ou a famosa não mostra o filho, isso também acaba dizendo, porque não quer. Então, assim, tem isso do ponto de vista do sucesso, das pessoas de sucesso, mas também daquele que é do colégio, né? Da escola que não é o mais popular, né? Então, a gente tem cyberbullying, a gente tem questões mais graves de abuso, né? E de uso indevido das imagens, né? Para pedofilia, inclusive. Então, assim, fora tem esses riscos, muitas implicações. Muitos riscos mesmo. E aí a gente tem um outro aspecto que eu tinha anotado para a gente falar, que também é a questão do aspecto da lucratividade, da exploração da imagem, que também o direito também, né? Aí é aquele caso mesmo da Larissa Manoela e outros tantos, porque na verdade isso talvez já atores mirins, isso já vinha de outros formatos, né? Mas assim, até o Código Novo, acho que talvez vá mudar um pouco essa questão do usufruto dos bens dos filhos, não sei bem como que vai ficar, que está passando por aprovação, mas essa questão, porque aquela imagem também monetiza, né? Tem toda essa questão também, que a criança pode virar um produto. Nós temos o descontrole disso, né? Nós temos alguns casos no Brasil, né, bem-sucedidos e outros até de jovens atores que buscaram hoje o anonimato e que vivem uma vida absolutamente anônima, inclusive fora de redes sociais. E quando procurados, eles relatam o impacto negativo que isso teve na vida, né? Que hoje eles escolheram ter. Mas alguns, né? Então temos a Larissa Manoela, temos a Maísa, né? A Maísa foi uma menina que hoje, né, ainda chamamos de menina, mas é uma mulher hoje, né? Que começou muito novinha, então ela tinha 3, 4 anos de idade. E ela era constantemente exposta a situações vexatórias na televisão, né? E na televisão aberta. E, claro, por outro lado, ela tinha uma compensação financeira que garantiu patrimonialmente o futuro dela. E ela acabou escolhendo, né? O bom é que ela foi muito bem acompanhada e hoje ela acabou escolhendo continuar essa carreira artística e vem trilhando um caminho muito bem sucedido. Mas ela mesma diz o quanto ela precisou de apoio, de suporte, de acompanhamento psicológico e até educacional para que isso não interferisse tão negativamente na vida dela. E isso que a Maísa é de uma era em que não se usavam as redes sociais com tanta intensidade quanto hoje. Porque hoje o que nós vemos é que muito mais do que a televisão, parece que a exposição da televisão ela é infinitamente menor do que a exposição nas redes sociais, né? Tanto que nós temos uma infinidade de
de famosos, de redes sociais, que a nossa geração desconhece, Não né? consegue acompanhar. Fulano de tal, gente, nunca ouvi falar no fulano de tal. É. Não, mas é que ele é muito famoso no TikTok, ele tem 3 milhões de seguidores. Eu nunca ouvi falar na pessoa, ele não tá na televisão, Sim. né? Mas ele tá no TikTok, que parece que é um mundo paralelo, né? Então, e aí é que estão esses riscos desconhecidos. Nós não sabemos em que lugares virtuais as nossas crianças, os nossos adolescentes estão transitando. Sim. E isso nos impede, como pais, como mães, como sociedade, como familiares, de dar a elas a proteção que elas precisam. Né? Porque se nós não conseguimos estar presentes nesses ambientes, nós também não conseguimos proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes que estão transitando nesses ambientes. Eles estão submersos, eles nascem nesses ambientes. Né? Então, isso é que nós devemos refletir. Né? Se nós não temos condições de protegê-los dentro desses ambientes, nós precisamos criar técnicas para evitar que eles se aprofundem nesses ambientes. Sim, Evitar que eles estejam não vai dar. Nós já chegamos à conclusão de que isso é um caminho sem volta. Mas nós precisamos criar ferramentas e limites. Talvez não trabalhar num âmbito, não seja sendo de educação, do uso da digital, isso para pais. E até de responsabilização, né, dos pais e das mães, para que eles entendam que esse é um dever objetivo, né? Proteger os filhos dos riscos da exposição no ambiente virtual. Representa evitar essa superexposição. Exatamente. Inclusive por eles próprios, né? Exatamente. Não é só de ter recursos, prejuízos, né? Que venham de fora, né? É construir recursos da família, né? Para que esse adolescente transite neste mundo virtual, né? Porque isso não adianta a gente dizer não faça, né? Mas que consiga ter recurso emocional, né? Para discernir, né? Mas isso passa pelos pais também, né? E também pais que são pais jovens, né? Ou que pais que não são dessa geração, mas que acabam sendo fisgados pela internet, né? Então, assim, aquela cena clássica, assim, que quando eu trabalho com terapia de família, de casal, né? Da família do almoço de domingo, onde todo mundo conversava, né? Brincava e às vezes até brigava, né? Para um outro cenário onde está cada um no seu celular, né? Quantas vezes a gente também vê restaurante, um bebê pequeno almoçando, comendo, né? Com a tela da TV, né? Da TV, olha só, né? Do smartphone, né? A TV já virou, né? Obsoleta, né? Assim, coisa obsoleta, de museu, né? Então, assim, eu concordo, eu acho que a gente precisa ter recursos, recursividade emocional, né? E aí, assim, uma parentalidade do ponto de vista, né? De suporte, né? Mas também do limite, mas também daquilo que é possível ser feito, do afeto, né? Das ligações importantes, porque isso vai trazer sujeitos mais saudáveis, né? Ou corre menos riscos da gente sucumbir em algumas questões mais problemáticas da vida, nessa né? questão. Enfim, Eu fiquei pensando. Acho que a escola pode ser um canal. Não, fala. A escola, estava dizendo, a escola pode ser um canal de... pode ser, né? Um Mas ambiente acho que a escola, ela tem um ambiente, ela precisa ser um ambiente acolhedor, de socialização, mas ela tem uma tarefa que é a educação formal, né? Muito também se joga para a escola uma educação que às vezes é falha nesses espaços de afeto, né? E eu não estou falando da família tradicional, mas assim, de se sentir acolhido, né? De ter norte, porque se a gente for pensar que os professores, além de ensinar a matéria, né? E que também, essa é uma outra discussão, talvez com outro podcast, né? Mas assim, ainda vão dar conta de coisas, precisa de uma parceria, né? Me parece que a escola e a família, junto com a sociedade, com a questão da justiça, ela precisa de parceria para a gente chegar mais próximo de algumas questões de mais saúde, de saúde mental, na verdade, que é o que a gente está falando.
né? Não, eu fiquei pensando nessa conversa, até que ponto que não tem, Jaciane, também uma projeção, assim, dos pais, né, no sucesso dos filhos e porque Sem sempre dúvida. se diz isso, né, a gente gera expectativas, né, então a gente trabalha em terapia para não projetar nos filhos expectativas de coisas que, eu gostaria de ter feito isso, ter sido aquilo, então meu filho fará por mim, né, não tem um pouco isso dentro da... E aí talvez a rede Claro. social seja um ambiente muito propício. Porque o meu É o filho, palco então, a gente disso projeta tudo, o né? filho, é um palco para que venha isso. Então, talvez trabalhar os pais, as suas próprias questões interiores, permitam um manejo melhor e mais razoável dessa exposição, né? Não sei se passa por aí também. O Sim, manejo passa por aí, por uma da questão de posição do, expectativa, né? de proteção, né, e de projeção que tu estavas comentando, né, e dessa coisa desse mundo efêmero também, né, do sucesso rápido, de coisas que passam muito rápido e que não tem uma sustentação emocional, né, e de valor, né, assim, de coisas que são efetivamente importantes para a vida, que é a nutrição afetiva, né, que é o cuidado, que é o afeto que se coloca, né? Sim, porque são... Claro que eu também estou falando, Não, por desculpa, favor. eu tava fazendo, não, porque eu tava falando, fiquei pensando, porque às vezes são sucessos meteóricos, assim como quedas repentinas, né? E quem é que tá preparado para passar por esse processo emocional, né? É como tu comentaste, né, Jennifer? Não, desculpa, que essa filha da VTube, né? Então a menina está super exposta desde o início, né? E a gente estava comentando que até de gorda ela já foi chamada. Essa menina não tinha 1 ano de idade e as pessoas criticavam e faziam ofensas porque ela estaria obesa, uma menina que nem na introdução alimentar havia chegado ainda, né? Como essa menina daqui uns anos se deparando, porque esses conteúdos são eternos, eles ficam eternizados nas redes e ninguém sabe aonde, né? Esse é um dos riscos, a internet, esse mundo virtual, ele é um buraco, né? Ele é um buraco negro do sistema, né? Ou seja, a gente não sabe para onde vai. Como essa menina vai enfrentar isso depois? Será que ela vai gostar de ter sido exposta assim? Porque ela não teve oportunidade, ela não foi consultada, oportunidade de escolher, né? Sim. É. Não, E na verdade, um espaço de hater mesmo, como eu estava falando, porque isso pode causar, inclusive, um transtorno alimentar que é muito mais comum nas mulheres do que nos meninos, né? Então, assim, esse conteúdo da Deep Web, que é aquela que a gente não acessa, ele vai ficando guardado, né? Esse espaço, assim, que não se chega, não se tem acesso, né? Isso é muito importante, né? Do que nós estamos falando do ponto de vista da saúde mental, né? E de uma questão de prevenção, de promoção de saúde, inclusive, né? E de saúde pública, né? Inclusive, né? Sim, pois é. Não, então, assim, a gente conversando agora, temos que ir encaminhando para o final, assim, pedir as considerações finais de vocês, mas, assim, me parece que é um assunto que a gente... Não sei se dá para dizer que a gente está um pouco engatinhando ainda, tanto na área do direito quanto da saúde mental, no sentido, assim, engateando para apresentar soluções mais claras, mais definitivas, porque a gente está... Me parece que a gente está se apropriando desse contexto novo, que é meio, acho que atropela um pouco a todos, né? Mas talvez conversar sobre isso, começar a discutir, começar a refletir acerca disso seja o primeiro caminho, para que a gente possa achar uma regulamentação mais adequada, um caminho de reflexão lá no âmbito da saúde mental, de educação, enfim. Não sei, começa pela conversa, para abrir os canais de comunicação, né? Mas bem, eu vou pedir então, agradecer, adorei, né? Porque o tema rende muito. E vou pedir as considerações, então, finais de cada uma. Então, Tá Carol, bem. muito obrigada mais uma vez. Imagina, eu que agradeço, né, Jennifer? Me parece que uma conclusão que a gente pode tirar dessa conversa tão importante, tão instigante, porque daqui surgem diversas outras temáticas, né? É que nós, enquanto adultos, nós precisamos nos apropriar desse papel tão fundamental que nós temos, que é o cuidado com a infância e com a adolescência, né? E abandonar um pouco esse outro papel
que é tão antigo, né? E muito já superado, que é o papel de controlador, né? De chefes das vidas dos nossos filhos. Para compreender que nós nem sempre, por sermos pais ou mães, sabemos o que é o melhor para eles, né? E aprender, ler, estudar, se aconselhar, principalmente diante desses desafios que essa nova sociedade, essa nova forma de viver na sociedade vem nos apresentando, é um mérito e não um demérito, né? Então, nós não temos todas as respostas, a vida em sociedade tem se tornado cada vez mais complexa, novos desafios se apresentam todos os dias, e esses espaços de conversa e de aconselhamento, eles são cada vez mais necessários nos âmbitos familiares. Porque no momento em que nós, pais e mães, nos conscientizarmos de que o papel de pai e mãe não me torna uma autoridade no assunto, de que eu preciso estudar e eu preciso compreender novos conceitos para que os meus filhos consigam se defender depois em sociedade, né? E isso inclui o conhecimento dessa nova realidade virtual. Talvez aí sim a gente consiga exercer o nosso principal papel como genitores e como membros dessa sociedade, que é o de conferir proteção às crianças e aos adolescentes. Ótimo, muito bem. Jacimara, das considerações. Eu também acho que vai por aí, assim, né, da necessidade da gente manter esses espaços abertos, né. De antemão, já agradeço também pela oportunidade de participar de um tema tão importante, tão caro para mim, que é a questão da parentalidade, né, e da saúde mental. Então, assim, de encontrar recursos mesmo, né, para que a gente consiga que essa geração, né, ou propicie que essa geração tenha recursos para lidar com essas adversidades, né? Conhecer essa rede, né? Conhecer essas mudanças da sociedade, né? E não no sentido de proibição, né? De déspota, mas a gente poder pensar junto estratégias para melhor qualidade de vida, né? Relacionamentos mais promissores, né? Com mais espaço qualificado de relação, né? A internet tem muitas coisas legais, né? E de maneira nenhuma estou aqui dizendo que não é ruim e tal, mas a gente conseguir filtrar, e isso passa por um processo de conversa, de diálogo, né? De afeto, para construir e como diz a Carol, assim, o cuidado com as crianças e os adolescentes, né? Em termos desse desenvolvimento que está vindo por aí, né, no sentido das crianças e dos adolescentes. Então, acho que espaços como esse, Jennifer, são muito importantes, né, para a gente trazer também essas questões de um ponto de vista mais informal, digamos assim, né, nesse movimento de roda de conversa, porque eu acho que isso chega a mais pessoas, né, e aí a gente pode manter o diálogo, enfim, né, e ampliá-lo. Isso aí, manter sempre o espaço aberto. Eu que agradeço a participação excelente das duas. A gente aprende um monte ouvindo vocês. Tenho certeza que o pessoal adorou. E a gente, como eu digo assim, volta e meio, a gente termina o episódio, vamos fazer mais um, ou fazer um outro recorte do mesmo tema, e assim a gente vai alinhando. Então, esse foi o nosso episódio de hoje, falando sobre a superexposição das crianças pelos pais nas redes sociais. Fique conosco até o próximo episódio de Notas sobre Nós.